Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Irã Lopes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Lilith, um tema que tem sido muito discutido ultimamente. Será que Lilith foi a primeira esposa de Adão? O que tem de verdade por trás deste texto? O que tem também de folclore, de lenda, de mito? Será que a Bíblia menciona o nome de Lilith nos seus livros? Ou Lilith é uma história inventada? Você vai aprender tudo nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho, todas as notificações, comentar e dar like. Não se esqueça, porque isso ajuda muito o canal. Então vamos para o assunto de hoje. Isaías, capítulo de número 34, Isaías, capítulo de número 34, versículo 14. Diz assim: E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Esse texto de Isaías fala exclusivamente sobre o nome Lilith. Mas aguarde um pouco, nós vamos estar falando sobre isso. Aonde surgiu a história de Lilith? Surgiu na Babilônia. Os babilônios é que introduziram essa história, este mito deste nome Lilith. O que significa o nome Lilith? No hebraico significa noite, noturno, sombrio. É o significado deste nome Lilith. Mas foi os babilônicos que traduziram na sua cultura este adoração. Na Babilônia, para você ter uma ideia, Lilith era adorada como a deusa da lua. E também ela era adorada no templo de Ista como uma prostituta que seduzia os homens para realizarem atos sexuais ilícitos. Não é? Como surgiu então essa história de Lilith na comunidade judaica? Veja bem, Israel foi cativo na Babilônia. E esse período que Israel passou cativo na Babilônia, eles aprenderam muito ali sobre a cultura, a religião do Egito, e terminaram aprendendo sobre Lilith. Então, quando eles foram resgatados de Babilônia, que voltaram para a terra de Canaã, para Israel, eles importaram este folclore da Babilônia sobre Lilith e incluíram na sua cultura judaica. Lá, na cultura judaica, Lilith era tido como um demônio, um espírito maligno. Mas já lá em Gênesis, que é o assunto que nós vamos falar, já lá em Gênesis, no capítulo de número 1, quando Deus cria o homem, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Preste bem atenção.
o que o texto vai dizer, né, aqui sobre a criação do homem. Gênesis, capítulo de número 1. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. O versículo de número 26 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, nós vemos a criação do homem. Deus criou o homem aqui, do pó da terra, a sua imagem e semelhança. Moisés, ao escrever esse texto, ele não coloca muitos detalhes na criação do homem aqui nesse primeiro capítulo. Ele vai falar apenas que o homem foi formado ou criado do pó da terra. Alguns que defendem a Lilith como a primeira esposa de Adão, vê aqui neste texto que Lilith foi criado juntamente com Adão do pó da terra. Só que Lilith, ao ser criada, a primeira esposa de Adão, não aceitava ser diferente de Adão. Ela queria ser como Adão, ser considerada como Adão, principalmente no ato sexual. Ela não aceitava que o homem tivesse relação sexual por cima dela. Era ela que tinha que estar por cima. E com isso, houve muita discussão entre o casal, entre Adão e Lilith. E por causa dessas muitas discussões, Lilith chegou a blasfemar do nome de Deus. Com isso, ela foge do jardim do Éden. Num voo, ela saiu voando para fora do jardim do Éden. Então, Adão ora a Deus, e Deus ouve a oração de Adão, e lhe manda 3 anjos que vão à procura de Lilith, para convencer Lilith a retornar ao jardim do Éden. Só que Lilith não aceita retornar para o jardim do Éden. Então ela se torna uma mulher amaldiçoada. Ela se torna um demônio. Ela vai provocar muitos assassinatos, principalmente de recém-nascidos. Ela vai se tornar um demônio. No capítulo 2 de Gênesis, vai falar novamente da criação. Veja só, capítulo 2, o versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes, nos animais do campo, tudo. O versículo 21, ele diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão fora tomado. Alguns que defendem a ideia de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, vê nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, Gênesis 2, versículo 23, o ponto-chave para defender a causa de que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Vejam só, quando ele diz, agora sim,
ou esta é agora ossos dos meus ossos. Nesse texto, eles defendem que aqui Deus estava criando uma outra mulher. Veja só, no primeiro capítulo, Moisés cita a criação do homem, mas em poucos detalhes, apenas como um relance, passa rápido. No capítulo 2, ele vai detalhar mais sobre a criação do homem e a criação da mulher. No capítulo 2, Deus cria somente Adão. Adão foi criado primeiro, não é? E colocado ali. Quando Adão observa que na criação todos tinham os seus pares, Adão se sentiu só. Nessa questão, Deus observa a solidão de Adão e propõe-lhe agora criar-lhe uma esposa, uma disjuntora. E coloca no Adão um profundo sono e vai lá, abre-lhe a carne, rasga-lhe a carne, tira-lhe uma costela e depois sara o local da ferida do corte. E desta costela ele cria-lhe a mulher, Eva. Aqui está exclusivamente o texto dizendo que é a criação de Eva. E não uma segunda mulher, como muitos defendem por aí. Adão não teve uma segunda mulher. Quando o texto diz, agora sim, essa é carne carne da minha carne, osso dos meus ossos. Adão não estava se referindo a uma segunda mulher. O texto não diz exatamente isso. É porque o texto aqui do capítulo 2 está mais detalhado. Moisés achou por bem detalhar mais, colocar mais detalhes no texto. Agora a mulher é chamada, aqui tem alguns adjetivos, aqui tem alguns nomes importantes, adjuntora, varoa. Moisés acrescenta mais detalhes à criação da mulher. Na criação do homem nós não vemos muitos detalhes. Diz que Deus criou Adão do pó da terra. E o texto para por aí mesmo. Agora, Moisés dará mais importância à mulher, à criação da mulher, à criação de Eva. Então, portanto, não existe essa ideia de que Adão teve duas esposas. A primeira, Lilith, e depois que essa rejeitou, não aceitou ter as relações sexuais com Adão do jeito que Adão queria, ela queria estar sempre por cima e não por baixo. Isso é apenas um mito. Um mito que primeiramente, meus amados irmãos, se vê falar de Lilith 3.000 anos antes. Lá nos Sumérios, num poema, num poema lá, eles mencionam 3.000 anos antes. Vai para a Babilônia, se torna ali, entre os babilônios, uma deusa, uma prostituta, que seduzia aos homens, também era prostituta do templo de Ista, um demônio que causava a queda dos homens através da sedução. Ela se torna na Babilônia isso. Quando é importada para os israelitas, lá entre os israelitas, ela se torna um demônio. É o que nós lemos aqui, em Isaías 34. Ela se torna um demônio. Um demônio que muitos adoravam. Nos bosques, faziam altares a este folclore, a este nome Lilith, que causou muita desgraça ao povo de Israel. Então é apenas um folclore, é apenas um mito, uma lenda. Nunca que isso é uma realidade, porque aparece uma única vez nas Escrituras Sagradas esse nome Lilith, que significa noturna,
noite, escuridão, trevas. Então, por isso que o texto de Isaías, capítulo 34, versículo 14, diz que Lilith habitará entre os escombros de Edom. Deus está usando o profeta Isaías aqui para profetizar a destruição de Edom, que Edom se tornava um lugar inabitável somente para animais selvagens. Ele fala do gato selvagem, ele fala do sátiro, que também era uma lenda, metade homem, metade bode, era um personagem híbrido, né? Metade homem, metade bode, bode peludo. Quando você lê aqui em Isaías o sátiro, é exatamente isso que o texto quer dizer. E era adorado entre o povo de Israel. Eles importaram essa idolatria de Babilônia para a sua terra e passaram a adorar, fazer adoração a esses ídolos trazidos de lá. E também diz que Lilith aqui provavelmente seja uma gralha, né? Uma gralha. Quando o texto diz aqui, ó, e aos cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar e repouso para si. Animais noturnos. A palavra noturno aqui está citando exclusivamente o nome Lilith, que o significado do seu nome significa noite, noturna, tenebrosa, não é? E também pode ser chamado de a coruja, que põe os seus ovos ali. Isaías está dizendo aqui que, com a destruição de Edom, Edom vai tornar-se uma cidade fantasma, uma cidade sem habitação humana, habitada apenas pelos animais selvagens. E quem passava por ali se assustava. Então, nada de que Lilith é real, é apenas um conto que tem tomado força ultimamente nas redes sociais e no cinema, né? Mas que de forma nenhuma é uma pessoa real, né? Que viviam em lugares desolados, ou seres espirituais que se manifestavam-se em forma híbrida, metade bode, metade homem. A Bíblia proíbe culto aos sátiros ou aos demônios. Pan, que era o deus da Grécia, também era parecido com sátiro. Era um sátiro, porque metade homem e metade bode, que tocavam uma flauta. Esse Deus que era adorado na Grécia, que depois passou a ser adorado em Roma, e que vai influenciar o israelita também, naquela passagem que Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Jesus menciona essas palavras, ele mencionou exatamente num centro de adoração onde Pan e Zeus era adorado. Né? Pan desenvolveu-se na Grécia Antiga e em Roma. Então, tinha muitas maneiras de adoração. E aí isso pegou força entre os israelitas. E Deus, hora por outra, levantava homens de Deus que ia lá, cortava esses altares de adoração a estes demônios, a Lilith, a sátiro, que era metade homem, metade bode, um bode peludo. Então era apenas uma idolatria importada da Babilônia, que pegou força em Israel, mas não é de fato uma história realista. É um folclore
que foi importado e que Adão nunca teve uma segunda esposa. Adão teve uma única esposa chamada Eva. Quando Deus criou Adão, deu-lhe também uma esposa por nome Eva e nunca Lilith, que é uma espécie de demônio assassino, noturno, que causa destruição dos homens através do sexo, através da sedução, e com isso levando muitos homens à queda e à destruição. Este espírito de Lilith ainda hoje permeia no nosso meio, na humanidade de hoje, causando queda, não somente àqueles que não conhecem a Deus, até mesmo aos que conhecem a Deus, pastores, toda a categoria religiosa. Esse espírito até hoje predomina entre a humanidade, causando caos, destruindo lares, não é? Destruindo lares, porque esse espírito demoníaco, chamado Lilith, escuridão, tem causado a depravação sexual dos homens, levando os homens a todo tipo de ato sexual ilícito, que é exatamente aí promovido por esse demônio, por esse espírito noturno chamado Lilith. Um abraço, que Deus abençoe.